Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, Romanos, capítulo 1, versos 24 e 25. Romanos, capítulo 1, versos 24 e 25. Diz assim a gloriosa palavra do Senhor. Romanos capítulo 1, verso 24 e 25. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Amém. Hoje, domingo, dia do Senhor, irmãos, vamos nos concentrar, pois esse é um dia reservado onde o povo de Deus está aqui para adorá-lo e cultuá-lo. Por isso, meus irmãos, aquelas preocupações que os irmãos têm no dia a dia, coloca aos pés de Cristo. Não esqueça para os irmãos resolverem esses problemas, mas coloca aos pés de Cristo. E se concentre agora em ouvirmos da palavra do Senhor nesse instante, quando nós vamos ver justamente, meus amados, essa passagem climática, onde fala Deus se entregando o povo, o homem, à sua própria vontade. Amados, o que pode acontecer se Deus tirar os freios da humanidade? Qual é o limite que o homem, a humanidade tem sem freios? Imagina, pensa, reflete. Qual seria o limite do homem, da maldade humana, sem freios? Se Deus entregar a humanidade às suas próprias paixões, aos seus desejos mais fortes, qual será o destino da raça humana? Qual seria o resultado se Deus abandonar o homem à sua própria vontade? Qual seria o resultado disso? Teremos as respostas dessas perguntas nesta mensagem de hoje. E lembrando das mensagens anteriores, vimos que o apóstolo Paulo nos mostra como Deus se revela, se manifesta para a humanidade. E ele se manifesta de duas formas. A primeira forma é por meio da consciência da humanidade. Vemos aqui no verso 18. Paulo explica que Deus se manifesta, ele revela a sua existência no coração da humanidade. O homem, como João Calvino explicou uma vez, tem um senso divino. Há um senso de que existe uma divindade. E que a ira de Deus, ela se revela contra todos que rejeitam essa verdade. É o que nós vimos aqui no verso 18. Todo ser humano, em algum nível, ele tem consciência de que há Deus, de que há uma divindade. A segunda forma de manifestação é que Deus também se revela por meio da natureza, por meio da criação. Tudo que você observa ao redor, você sabe, como ser inteligente. Foi um arquiteto, um ser supremo, alguém com uma mente superior que criou tudo isso. O universo, a sua beleza, a ordem, a complexidade da vida aponta claramente para um Criador eterno, um Criador pessoal, sábio, inteligente, poderoso. E nada do que existe surgiu do acaso. Isso aí é papo furado. Que do nada se fez tudo. Não tem lógica uma coisa dessa. E a criação, meu irmão, fala de um propósito, de uma mente inteligente que está por trás de tudo isso. E apesar disso, como vimos a partir do verso 21, os homens escolheram o quê? Rejeitar essa revelação. Mesmo conhecendo Deus, sabendo que Deus existe, de que há um Deus, que esse conhecimento de Deus é claro, é evidente, eles preferiram deter, sufocar, afogar o conhecimento de Deus, a verdade de Deus, e viver como se ele não existisse. Buscaram respostas para a vida fora de Deus.
acabaram então se mergulhando em filosofias vãs, em respostas que não tinha Deus. A mente se corrompeu, o coração se escureceu e a consciência ela foi vagando e se perdendo. O resultado foi idolatria. Trocaram Deus verdadeiro por falsos deuses, criados à imagem e semelhança não de Deus, mas do próprio homem, dos seus próprios desejos. No sermão do domingo passado, para quem lembra, nós vimos justamente esse processo de degradação que começa na mente do homem, pelo coração e termina depois desembocando na vida, que é entregue então aos ídolos, a adoração a ídolos. E agora, a partir do verso 24, Paulo passa a descrever qual é a reação de Deus diante dessa rejeição do homem. O homem rejeitou a Deus. E o que é que Deus faz? É isso que nós vamos ver. A retribuição de Deus. Deus se revelou, o homem rejeita a Deus, e agora? O que é que Deus faz? Deus retribui. Deus retribui. Essa retribuição aparece de maneira mais clara com a repetição dessa frase: Deus os entregou. Verso 24 aqui você vê, no verso 26 também você vê, no verso 28 também tem essa mesma frase: Deus os entregou. Porque Paulo mostra que Deus, em sua justiça, permitiu que o ser humano seguisse o seu próprio caminho, seguisse as suas próprias vontades. Deus entregou à humanidade a impureza sexual, verso 24, as suas paixões vergonhosas, verso 26. Deus entregou à humanidade a mente corrompida, verso 28. Em outras palavras, meus irmãos, Deus deixou que o homem colhesse as consequências do seu pecado. A lei da semeadura. O que você planta, você colhe. O que vamos estudar essa noite é justamente essa entrega. O ato de Deus tirar a sua mão, sabe? Quando você está naquela ladeira e falta o freio no carro, e aí você tem que puxar o freio de mão e o freio de mão não funciona, pronto. Deus tirou o freio de mão. Aqui Deus tirou o freio de mão. Ele tirou a restrição. Ele não está mais restringido. O ato de Deus é tirar sua mão da restrição, permitir que o homem siga justamente o rumo que ele escolheu. Deus não impôs o pecado ao homem, entendam, meus irmãos. Deus não colocou o pecado no mundo. Deus não é o autor do mal. Deus não criou o mal nem o pecado. Mas Deus deixou livre para ele colher o que ele plantou. E isso é juízo. Isso é justiça. É como se Deus dissesse: é isso que vocês querem? É isso. Ok? É isso que vocês querem. Fique à vontade. Siga em frente. E diante disso, meus irmãos, quero extrair algumas verdades desses dois versículos. Meu objetivo é que compreendemos, então, à luz da palavra de Deus, primeiro, que vivemos e vamos debaixo do pecado, da ira de Deus, por causa do nosso pecado. A situação do homem, ele é muito mais grave do que você imagina, e que qualquer tentativa de salvação, por mero esforço humano, é fútil, é ilusão. A única esperança está na graça soberana de Deus, revelada no Evangelho de Cristo Jesus. E a primeira coisa que nós vamos ver aqui, meus irmãos, é que o coração do homem está cheio de desejos corrompidos. Vamos começar observando essa afirmação de Paulo aí no verso 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração. O que é isso, concupiscência? Essa palavra concupiscência significa literalmente um desejo intenso, uma paixão ardente. E no Novo Testamento, essa expressão concupiscência sempre é usada para se referir a um desejo ruim, algo mal, um desejo por algo que é contrário à vontade de Deus. Porque existem desejos bons e desejos ruins. Mas quando se fala de concupiscência, está falando justamente desse ato do homem desejar aquilo que é contrário a Deus. Trata-se de uma inclinação interior lá no coração do homem, que o homem é inclinado para o pecado.
uma paixão por aquilo que é contrário à vontade de Deus. E Paulo está afirmando que esses desejos não vêm de fora, mas esses desejos vêm do próprio coração do homem. Ou seja, nós carregamos dentro de nós mesmos, dentro do seu coração, desde o seu nascimento, desde a sua formação, o desejo de fazer aquilo que desagrada a Deus. Mas isso nem sempre foi dessa forma, meus irmãos. Quando Deus criou o homem, Ele criou nossos primeiros pais. Quem foram os primeiros pais? Adão e Eva. E Ele fez a eles a imagem e semelhança dele. Eles eram puros, eram santos, eram inocentes, foram criados com a capacidade de escolher o bem, meus irmãos, com a possibilidade de escolher o mal também. Naquele momento, no paraíso, eles poderiam viver eternamente. Eles poderiam morrer também se comesse o fruto do conhecimento do bem e do mal. E, meus irmãos, tristemente, o que foi que aconteceu na história? É claro, o homem escolheu desobedecer a Deus, se rebelou. E a partir daquela desobediência inicial, toda a raça humana, toda a descendência de Adão foi lançada nessa maldição do pecado. Eles eram nossos representantes diante de Deus. E quando eles pecaram, todos, seguindo as descendências de Adão, pecaram com eles. É o que nós chamamos de pecado original. Desde então, herdamos essa herança corrompida, essa natureza corrompida. Já nascemos debaixo da condenação divina, inclinados para o mal. É por isso que até mesmo a criança mais inocente que você possa considerar, logo vai mostrar os seus sinais dessa natureza. A tia Jordão mesmo, quando quer dormir, quando quer, já mostra os carrinhos dele, daquele tamanho. Assim como os seus filhos, assim como os seus netos, mais cedo ou mais tarde, eles vão mostrar as garrinhas deles. Vão mostrar justamente que eles são descendentes de Adão. E todos nós somos inclinados para o mal. E essa inclinação habita em cada um de nós, irmãos. Essa inclinação molda os nossos desejos, influencia nossas escolhas, determina o rumo que tomamos da nossa vida. O homem natural, portanto, não apenas ignora o conhecimento de Deus, a revelação de Deus, mas ele rejeita essa revelação ativamente. Ele não está ignorando, ele rejeita ativamente. Deus se revela como um Criador santo, justo, verdadeiro, que exige obediência, santidade, graça. Mas o nosso coração, dominado por desejos pecaminosos, não quer saber disso não, irmão. Afinal, quem quer servir a um Deus que diz: olha, meu querido, você não pode cobiçar a mulher do próximo, não. Meu querido, você não pode olhar para a sua vizinha, não. Meu querido, olha, você não pode ficar, tratar o seu vizinho de maneira ruim. Quem quer ouvir de um Deus que diz que você tem que tratar bem o seu próximo, que você tem que ser honesto, que você tem que ser honesto nos seus negócios, que você tem que viver com integridade, que você tem que amar o seu próximo, você tem que amar até mesmo o teu inimigo, você tem que amar até mesmo a pessoa que você mais odeia. Por natureza, ninguém quer um Deus desse jeito. Ninguém. Um homem quer um Deus que é moldado à sua imagem, que abençoe os seus pecados, que aprove os seus caminhos. O homem natural é assim. Por isso, mesmo com todos os sinais da glória de Deus ao nosso redor, com a consciência que nos aponta para o que é certo, para o caminho correto, o homem insiste em rejeitar o verdadeiro Deus. E pior ainda, meus irmãos, não é só rejeitar, ele distorce o conhecimento de Deus. Como Paulo diz aí no verso 23, que eles trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens de homens mortais, de aves, de quadrúpedes, de répteis.
criaram ídolos, divindades menores, absurdas, tentando então calar a voz de um Deus que é eterno, puro e imutável. E esse é o triste retrato do coração do homem, cheio de concupiscência, rejeitando a Deus, distorcendo a sua glória e buscando ídolos que aprovam os seus pecados. Esse é o retrato do mundo. Esse é o retrato das pessoas que não têm Deus no coração. Mas, irmãos, se preocupe não, porque esse é o seu retrato também. Esse é o retrato do seu coração, sem a graça de Cristo. A segunda coisa que vemos aqui nesse texto é que o homem travestiu, mudou a verdade de Deus com a mentira. Ele aprofunda, o apóstolo Paulo, nessa denúncia contra a humanidade caída, ao dizer aí no verso 25: pois substituíram a verdade de Deus pela mentira. Essa palavra aí, substituir, ela tem um peso muito profundo nessa passagem aqui, do que no verso 23. São duas palavras que o termo grego aqui quer dizer distorcer, a ideia de travestir, ou seja, mudar a essência de algo verdadeiro, revesti-lo com a aparência de algo enganoso. A palavra travesti expressa bem essa ideia. O que é um travesti? Seus irmãos observaram na nossa cultura, o que é um travesti? É uma pessoa que tem uma natureza, mas quer vestir, quer viver com outra natureza, É alguém que encobre a sua identidade pessoal com outra aparência, travestindo aquilo que ele é, mudando a sua forma externa. Então o homem faz exatamente isso com a verdade de Deus. Ele não apenas rejeita a verdade de Deus, mas ele disfarça, ele travestiu o conhecimento de Deus, ele revestiu esse conhecimento com mentira. E repare bem, Paulo não diz que substituiu aqui por uma simples mentira. Observe bem, mas ele fala aqui que ele substituiu, ele travestiu pela mentira. Aqui há um artigo definido, indicando algo mais específico, não é algo geral, porque trata-se da mentira por excelência. E que mentira é essa? A idolatria, a adoração falsa, a inversão da ordem da criação. O homem pegou o conhecimento do Deus verdadeiro, transformou em culto e adoração para a criação, adorando o sol, adorando o rio, o vento, as coisas criadas, as estrelas, as árvores, as montanhas, os animais. E tudo isso é mentira. A glória do Criador foi encoberta por uma adoração corrompida às criaturas. E por que o homem faz isso, irmãos? Porque ele fabrica deuses no seu coração. João Calvino já dizia isso, que o homem é um fabricador, ele fabrica ídolos no seu coração. E como vimos, o coração humano está cheio de quê? De concupiscências, de desejos, e por isso não quer saber de um Deus santo, de um Deus puro, soberano, justo, imutável, um Deus que exige submissão, que exige renúncia, que exige adoração sincera. O homem natural, o homem sem Deus, ele rejeita tudo isso. Ele não quer saber. E é por essa razão que os deuses das outras religiões, meus irmãos, as religiões pagãs, sempre se parecem com o próprio homem. Vocês já perceberam isso? Para quem tem curiosidade, de estudar a mitologia grega, vocês já ouviram falar da mitologia grega, do Zeus, do Hades, Poseidon. Quem são esses? Eram homens lá da mitologia egípcia, da mitologia romana, do hinduísmo. Que são esses deuses? Meu irmão, são homens que têm poderes super-humanos, mas que vivem dominados pelas paixões humanas. Esses deuses eram vingativos, invejosos, sedentos por sangue, por prazer. Eles queriam guerra, eles cometiam adultério, matavam, se misturavam com os humanos. Eles têm filhos semideuses e são
são apenas reflexo da própria humanidade pecadora, caída, elevados ao status de divindade. Por quê? Porque tem um raio na mão e sai descendo um raio em todo mundo. Mas por quê? Porque são deuses moldados à imagem do homem, irmãos, e não o contrário. A verdade é que ninguém quer servir ao Deus que se revela na criação, porque isso exige humildade, reconhecimento da sua própria miséria, da sua entrega total. E por isso o ser humano prefere criar um Deus à sua própria imagem, ou ainda mais, colocar-se no centro e declarar a si mesmo como o próprio Deus de sua vida. No fim das contas, só existem duas opções: ou você adora o Deus verdadeiro, o Deus que é santo, o Deus que é eterno, o Deus soberano, o Deus maravilhoso, ou você vai adorar um falso Deus, criado por você mesmo, travestido de religião, de cultura, de espiritualidade, ou até mesmo de moralidade. Ou se dobra diante do Deus verdadeiro, irmão, ou você vai se curvar diante de um ídolo. Terceira coisa, Deus entrega o homem à imundície. Vimos que há aqui 3 movimentos do texto. Primeiro, o coração do homem está cheio de quê? Concupiscências e desejos, dominados por desejos. Segundo, esse coração corrupto leva o homem a distorcer, travestir a verdade de Deus, travestindo com mentiras, fabricando ídolos segundo os seus próprios desejos. E agora, esse terceiro ponto, Deus entrega ao homem a própria imundícia, aos seus desejos mais sórdidos. Veja aí no início do verso 24. Por isso que, irmãos, ele diz aqui, retomando o que ele disse anteriormente, ou seja, por terem rejeitado a glória de Deus incorruptível e trocado essa glória por deuses, por falsos deuses, por ídolos, Deus então, por isso, Deus os entregou à imundície. E o que significa isso, irmãos? A expressão aqui, entregar, literalmente significa abandonar. Não se trata aqui de um abandono absoluto da parte de Deus, não, irmãos. Como se ele tivesse existido deixei para lá. Mas é uma ação jurídica de Deus. Deus, em sua justiça, ele remove a sua mão de contenção. Ele tira o freio de mão e permite que o pecador colha as consequências de sua escolha. Deus abandona o homem à escravidão dos seus próprios pecados. E é importante entender a figura que Paulo nos apresenta aqui. O coração do homem já está cheio de desejos pecaminosos. Porém, nem todos vivem no extremo da maldade que pode existir. Não é? O nosso coração está cheio de maldade. Mas você não é um assassino. Mas você não é um estuprador. Mas você não é um pedófilo. Por que, irmãos? Por que nós não podemos ser tão mal quanto nós poderíamos ser? Porque Deus, em sua graça comum, te colocou freios. Te colocou, restringiu essa maldade do teu coração. Ele vai freando o pecado. E como é que Deus faz isso? Através da educação que você recebeu dos seus pais. Seus pais dizendo, não faça isso. Tocava o dedo na tomada, era uma pá, troca na cabeça. Não faça isso. Falava mal, respondia a mãe, não que eu esqueci, responder minha mãe, minha pá na boca. Para saber o que é certo. Para saber o que é correto. As leis civis, a própria consciência, o temor da punição, a influência de pessoas de bem, as autoridades do governo, a ação policial, até mesmo os exemplos de pessoas que vivem com integridade, tudo isso é forma de contenção providencial. Deus vai contendo a maldade que tem no teu coração. Deus, por meio desses instrumentos, impede que nós sejamos tão corruptos quanto poderíamos ser. A verdade é que se o Senhor não colocasse limites em nossos corações,
O nosso coração poderia nos levar a crimes tão hediondos quanto os piores que nós já conhecemos. O seu coração e o meu coração, irmão, se não fossem refreados por Deus, se não tivessem freios, não seria tão diferente de um estuprador, não seria tão diferente de um assassino, não seria tão diferente de um pedófilo, não seria tão diferente de um traficante. Porque a única razão pela qual nós não nos tornamos tão perversos quanto nós poderíamos nos tornar é porque Deus colocou freio em nossas vidas. Mas quando Deus julga um homem, julga uma cultura, um povo, uma geração, Ele tira o pé do freio. Ele solta as amarras. E é isso que Paulo chama aqui de entrega. Deus permite que o homem vá até o fundo do poço. Ele deseja descer. Você quer descer, meu irmão? Desça. Esse é o sinal aqui, meus irmãos, da ausência. Isso aqui não é sinal da ausência de Deus. Isso aqui é juízo de Deus. Quando Deus quer julgar um homem, uma cultura, Ele faz isso. Deus entrega, não porque Ele desistiu de salvar, mas como forma de julgamento. Porque qual é o pior castigo para o pecado, meus irmãos? É mais pecado ainda. É mais pecado. A conta do pecado vai crescendo. Como a figura de um banco. Você tem uma dívida lá no banco. Banco, geralmente tu costuma mandar muitas cartas para a gente, para dizer que você está com umas dívidas lá. E aí o juro vai, né, aumentando. De repente chega, né, você vai lá no banco fazer uma visita. Vai lá, aquele dinheiro para você pagar. A mesma coisa aqui. É como se Deus quisesse dizer mais ou menos o seguinte para você: olha, você quer ir? Você quer fazer isso? Ok, meu filho? Quer seguir os seus próprios caminhos? Siga. Mas saiba, eu estou anotando, viu? Eu estou registrando tudo que você está fazendo. Tá? No dia do juízo, a cobrança será justa. A cobrança será severa. A palavra usada por Paulo aqui para imundícia significa impureza sexual. É importante destacar que essa imoralidade já estava lá no coração do homem. Deus apenas permitiu que aquilo que estava escondido viesse à tona, se manifestasse então no corpo. Ou seja, Deus não plantou o pecado no coração do homem. Ele apenas deixou que o homem seguisse o que ele já estava desejando, sem contenção, sem freio. A impureza que estava no coração do homem agora se manifesta nas ações, no comportamento. E às vezes Deus nem precisa aplicar o castigo visível, meus irmãos, imediato na vida de alguém. O próprio fato do homem ser entregue a si mesmo e a sua própria impureza já é forma de punição. É Deus punindo. É como se Deus dissesse: você não quer fazer a minha vontade, né, meu querido? Você não quer viver na minha vontade, não quer viver sob o meu domínio, não quer viver sobre... Então, faça a sua vontade. Fica à vontade. Faça como você quiser. Viva do jeito que você quiser, né? E na verdade, meus irmãos, aqui é uma sentença disfarçada de liberdade. Deus está soltando a corda. E talvez você já tenha se perguntado: pastor, tem tanto ímpio, tanta gente ruim nesse mundo, por que não cai um raio na cabeça dele? Por que não atropela lá no meio da rua? Por que não se abre um buraco que ele cai lá dentro? Que fica zombando ao Senhor, imorais. Por que não acontece nada de ruim para essas pessoas? Porque tem tanta gente ruim que prospera. A resposta bíblica é profunda e ao mesmo tempo assustadora. Uma das formas mais sérias do juízo de Deus é justamente não punir imediatamente. Imagina o seguinte: se cada vez que um pecador pecasse, Deus fosse lá com um chicote, pá! Acorda, rapaz, não é por esse caminho não. Vamos para cá. Se fosse toda vez que um pecador pecasse, acontecesse isso, o pecador sentiria o peso da mão de Deus.
Ele temeria, né? E talvez evitasse continuar naquele caminho de pecados por medo da consequência. Mas quando o castigo não vem de imediato, o pecador peca uma vez, nada aconteceu. Outra, coisa boa, e vai. Nada acontece, então posso continuar. E ele se afunda ainda mais no próprio pecado. E Deus, por juízo, vai permitindo isso. Essa é a diferença entre o ímpio e o filho de Deus. Essa é a diferença de um pai que quer cuidar do seu filho, que educa o seu filho, e o pai que está nem aí para o seu filho. Porque o pai que educa o seu filho, na medida que o filho está errado, o que é que o pai deve fazer? Repreendê-lo, exortá-lo, chamar a atenção. Está errado, não é assim. Mas quando o pai está nem aí para o seu filho, o que é que ele faz? A mulher que erra, o menino erra, a pessoa erra. Tá bom, passa a mão na cabeça. Esse é o pior castigo que você dá ao seu filho. Esse é o pior castigo que Deus dá a alguém. É deixar ele fazer o que ele quer. Quando o filho de Deus erra, meu irmão, o Senhor corrige. Deus disciplina os seus. Ele corrige o filho do vizinho. Ele não corrige, na verdade, o filho do vizinho. Ele corrige o seu próprio filho. E se você é filho de Deus, pode ter certeza, irmãos. Se você pular, sei que Deus vai pular atrás de você. Se você correr, Deus vai lá correr atrás de você. Mas o que você, mas os que não são dele, Deus entrega eles a sua própria vontade. Eles continuam pecando sem arrependimento e aparentemente nada acontece. Mas a conta está lá, olha. Está sendo anotado dia a dia. E no dia do juízo, tudo será cobrado e será com juros. O apóstolo Paulo está nos mostrando que o abandono de Deus é em si esse ato de juízo. Deus tira a mão e restringe, que restringe. Ele deixa a pessoa, ele deixa a cultura, a nação, o povo seguir o seu próprio caminho. E isso se torna mais evidente na expressão da sua ira. Lembre-se de Romanos capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela. E talvez se pergunte, como é que se revela a ira de Deus? Deus está se revelando a ira dele porque ele permite que a humanidade mergulhe cada vez mais fundo no seu próprio pecado, na sua própria imoralidade. Ele deixa leis serem derrubadas, ele enfraquece as autoridades, os governantes, retira a força policial, os perversos se tornam, os perversos ganham espaços, pedófilos, violentos, terroristas, imorais, crescem, prosperam. Mas Deus está dizendo, não foi isso que vocês fizeram? Não foi isso que a humanidade quis? Vocês me rejeitaram. E é isso que vocês terão. Sigam os vossos caminhos. Basta olhar para a nossa sociedade. Basta você ligar na TV. As leis sendo rasgadas. Os valores sendo invertidos. A moral sendo destruída. A autoridade sendo desprezada. A igreja muitas vezes silenciosa. A imoralidade se espalhando como praga. E isso não é simplesmente um colapso social, não. Não é só uma crise, não, meu irmão. É a ira de Deus sendo derramada. Estamos vivendo um tempo escuro da nossa história. E não porque Deus está ausente. Ele está muito bem presente, meus irmãos. Mas porque Ele está julgando. Ele entregou nossa civilização ao seu próprio coração. E isso não é novo. Tem várias passagens bíblicas que mostram justamente isso. Deus agindo dessa maneira. Salmo 81, verso 10 ao 12. Diz assim: Eu, Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, abro a boca e te acharei. Mas o meu povo não quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim deixarei-o andar em sua teimosia do coração. Siga os seus próprios conselhos. Olha só o que Deus está fazendo com o seu povo. Vocês não querem me ouvir? Então siga a voz, os vossos caminhos. Ok. Deus não coloca o mal, meus irmãos. Ele apenas permite que o homem faça o que ele deseja. Ezequiel capítulo 14, verso 4 e 5. Diz assim: fala com eles
E dizes: assim diz o Senhor, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão de seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguir os seus ídolos. O que Deus está dizendo aqui, meus irmãos, é que na hora que o israelita fosse orar para Baal, Baal responde. Epa, ele respondeu, essa madeira respondeu, e na verdade era Deus respondendo para enganar, para deixar aquele homem idólatra, mais idólatra ainda. Ele caiu na sua própria barriga. Achou isso pesado? Veja aí, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9 a 12. Se achou isso pesado, veja isso aí. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9 ao 12. Ora, o aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, e prodígios de mentira, e com todo engano de justiça, os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Olha só, Paulo diz que Deus enviará sobre os que rejeitam a verdade o que? A operação do erro, para que rejeitem, para que creiam na mentira. Então haverá muitos milagres se Deus está lá por trás, para que aqueles que rejeitaram a verdade continuem na mentira. Ou seja, meus irmãos, Deus entrega as pessoas a um estado de engano deliberado. Elas se afundam nas falsas doutrinas, nas seitas, nos falsos profetas e acham que estão certas. Isso é juízo de Deus. E com base nesses textos, entendemos que o surgimento de várias religiões, de várias seitas, de movimentos enganosos, não apenas obra do diabo, mas também um instrumento do juízo de Deus, irmãos, sobre aqueles que em seus corações rejeitaram a verdade. Deus nos entrega ao engano porque no íntimo eles nunca quiseram Deus. Estevão, capítulo 7, verso 41 e 42, fala algo semelhante, pregando lá para o povo, justamente falando do povo de Deus lá no deserto. Israel fez um bezerro de ouro e se alegrou com a obra de suas mãos. O que foi que Deus fez? Deus afastou, entregou aos cultos dos astros, e mais uma vez Deus deixou de seguir o seu caminho que tanto desejava. Isso é castigo de Deus. Portanto, o que Paulo escreve em Romanos 1 não é novidade. Os profetas já haviam anunciado: quando o homem rejeita a verdade de Deus, Deus entrega o homem ao erro, a falsa religião, a cegueira espiritual. E esse é o caminho da retribuição justa de Deus. O coração se endurece, o engano se aprofunda, e a única coisa que cresce é a conta da ira divina guardada para o grande dia do juízo. Observe o que Paulo afirma aí no verso 24, no finalzinho: para desonrar o seu corpo entre si. Porque esse é o resultado direto e inevitável quando Deus entrega uma pessoa, uma cultura, uma nação aos seus próprios desejos pecaminosos. Quando o Senhor tira a contenção, tira o freio de mão, o que vem, meu irmão, é devastador. Isso nos ensina algo profundo. O corpo humano foi criado para algo honroso, elevado, santo. Deus criou homem e mulher, uniu em um casamento, um relacionamento exclusivo, heterossexual, monogâmico. E essa é a estrutura básica da criação estabelecida lá em Gênesis. Qualquer uso do corpo fora desse padrão, segundo as escrituras aqui, meus irmãos, é desonroso, é pecaminoso. O sexo entre solteiros, a fornicação, a traição conjugal, o adultério, o comércio do corpo, a prostituição, as práticas homoafetivas,
Todas essas coisas são formas de desonrar o corpo que Deus nos entregou. Todas essas desonras. Quando Deus tira o freio moral de uma sociedade, a impureza sexual se torna normal, comum. É difícil você conversar hoje com alguém e quando você diz, olha, a prática homossexual é pecado, o cara é retrógrado, volta lá para a Idade Média. Você está errado, meu irmão. Acorda, século XXI, pelo amor de Deus. Porque é justamente isso que você vê nesse mundo. Ele acha normal. Acha tudo isso normal. Irmãos, eu quero concluir aqui com algumas aplicações. Antes de tudo, o texto nos revela aqui a profunda depravação do coração do homem. Não se deixe enganar pela voz que dizem que a solução está dentro de nós, que a solução está em ouvir o seu coração. Meu irmão, o único motivo de você não ser tão imoral quanto as pessoas que você diz que são imorais é porque Deus está te refreando. Ele está segurando o seu coração. E isso se aplica até a nós cristãos, irmãos. Embora sejamos regenerados, salvos, santificados, a corrupção permanece e precisa ser combatida diariamente. O pecado ainda habita em você, irmão. E a luta é real. De vez em quando alguém me diz, pastor, mas eu não sei se eu sou crente. É uma luta. É difícil, pastor. É uma luta todo dia. A gente chora, a gente se desespera com o pecado, com as coisas. Será, pastor, que eu sou salvo? E essa é a prova de que você é salvo. Porque o ímpio está bem aí, meu irmão. O ímpio ele vai beber a sua cachaça no sábado e está nem aí. O ímpio vai continuar no adultério e está nem aí. O ímpio vai continuar no pecado e para ele tanto fez como faz. Mas para o cara que é justo, o crente, ele pecou, ele chora, ele se desespera, ele busca arrependimento, ele vai atrás de arrependimento. É uma luta, meu irmão. Outro ponto de aplicação, a nossa cultura, meu irmão. Nosso povo está debaixo da ira de Deus. É claro que Deus é amor, mas Ele também é santo, Ele é justo e se ira contra o pecado. E os sinais estão por toda parte. Meu irmão, o senso do que é certo e do que está errado está sendo apagado. A dívida da nossa geração está sendo acumulada. O dia do juízo está chegando. Eu vejo sinais entre a própria sociedade evangélica. A sensualidade se torna algo comum. Homens, mulheres se vestem para provocar, depois culpam os olhos dos outros. O padre é o olho do irmão. Onde está o pudor? Onde é que está a castidade, a modéstia? Casais de namorados dormindo juntos como se fosse normal. Adultério como se fosse normal. Isso é normal. Isso é desonrar os corpos. Isso é sinal de que Deus está tirando os freios e que até a igreja está sendo entregue à concupiscência do seu coração. Adultério, pornografia, a inversão dos papéis entre homem e mulher, tudo isso se espalha entre os cristãos e os cristãos dizem, isso é normal, pastor. E eu estou aqui para dizer que não é. Por isso, com temor e reverência, meus irmãos, eu digo que está errado. É pecado viver no adultério, flertar com a mulher do próximo, consumir pornografia, inverter os papéis da criação, os papéis de homem e de mulher, banalizar o sexo. Deus está nos entregando a própria vergonha, é o plano. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de mim. Irmão, somente Deus pode nos salvar do castigo que merecemos. Não existe solução entre você. Só existe solução em Deus. E se você já experimentou esse poder, olha ao seu redor. As pessoas com quem você convive, os seus vizinhos, seus familiares, eles estão debaixo da ira de Deus. E é assim que precisamos enxergar cada pessoa. Eles estão em rebelião, perdidas, condenadas. E não se esqueça, testemunho. Meus irmãos, quanto a você, examine seu próprio coração. Vamos participar da ceia. Reflita a sua tendência à idolatria.
Reflita seu apetite pelo pecado. Reflita sua inclinação pela impureza. Coloque-se todos os dias aos pés da cruz e clame: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, não me abandone, porque eu sei até onde eu posso chegar. Se o Senhor não colocar freio no meu coração. Ore como Jesus ensinou: não me deixes cair em tentação, mas livre-me do mal. Que essa seja a sua oração diária, meu irmão. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações e nos guarde de nós mesmos para a glória e honra do Senhor. Amém? Amém. Desejo